Olá, senhoras e senhores. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora nesse canal. Meu nome é César Marques, eu sou jornalista. É um prazer enorme ter você aqui. E a gente vai falar hoje de um assunto que está em todos os jornais, está em todos os sites de notícia. A gente vai falar de um pedido de investigação feita pela Polícia Federal e que, por sorteio no STF, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu falar para vocês que o Brasil hoje, ele não vive apenas uma disputa eleitoral. Ele vive uma disputa pela própria realidade. E quando a realidade ela vira um campo de batalha e quem domina a narrativa larga na frente, mesmo que essa narrativa ela seja construída sobre distorções, sobre mentiras, sobre exageros, e são mentiras deliberadas. Então, o caso mais recente, senhores, que eu trago para vocês aqui, ele vem envolvendo o filho 01 do Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Isso também ajuda a entender um pouco o momento que a gente vive no país hoje, nessa disputa e uma espécie de distopia da realidade. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é apenas um político, ele agora está querendo só ser chamado de Flávio, mas é Flávio Bolsonaro. Ele é herdeiro direto da comunicação política que transformou a desinformação em ferramenta de mobilização. Exatamente isso, em ferramenta de mobilização, em uma ferramenta, uma metralhadora de mentiras. Flávio Bolsonaro, ele está no centro de um novo episódio. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, como eu disse no início, a abertura de um inquérito pedido pela Polícia Federal para investigar se o senador cometeu o crime de calúnia e difamação contra o presidente e pré-candidato também à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo foi uma publicação nas redes sociais em que Lula ele é associado sem provas a crimes graves. E isso, senhoras e senhores, não é um debate político. A gente já viu esse filme. É a acusação criminal feita sem evidências. Algo que a lei brasileira tipifica claramente como crime. Isso está no Código Penal. E esse, senhoras e senhores, não é um caso isolado. Não. Meses antes, lá em janeiro, o próprio senador ele já havia publicado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia estar envolvido com o tráfico internacional de drogas, armas e outras atividades ilícitas. Senhoras e senhores, eu quero novamente falar para vocês que essas acusações feitas pelo filho do presidiário Jair Messias Bolsonaro é uma acusação feita sem provas. A lógica ela se repete e cria-se uma narrativa forte, emocional, escandalosa e depois lança isso nas redes sociais, onde a verificação ela vem a passos de tartaruga. Quando ela vem, né? Porque ela sempre vem depois. E nem sempre tem o mesmo efeito que a mentira. Porque uma mentira que se conta várias vezes acaba virando verdade. Mas quem é, afinal, Flávio Bolsonaro dentro desse cenário que eu acabei de contar para vocês, esse cenário político? Ele é senador da República desde 2018. Após uma longa trajetória na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive onde ele é acusado comprovadamente por cometer crime de rachadinha. Ele também é pré-candidato agora herdando o espólio do seu pai, o presidiário Jair Messias Bolsonaro, que está preso. Depois de toda aquela mentira, né, de que ele estava passando mal, que ele estava morrendo, está com prisão domiciliar, saiu da papuda. Sua carreira, ou seja, a carreira de Flávio, no entanto, sempre caminhou junto com controvérsias, com investigações sobre movimentações financeiras suspeitas, declarações públicas que geraram forte reação política e institucional. Vou falar para vocês, senhoras e senhores, quem é que compra 150 imóveis em dinheiro vivo? Mais do que um político, Flávio Bolsonaro, ele é peça de um ecossistema. Um ecossistema onde a política ela não se limita ao Congresso, mas se expande para grupos de WhatsApp, para perfis anônimos, para fazendas de celulares, canais de Telegram, redes sociais altamente polarizadas e tem muito dinheiro envolvido nisso. Esse ambiente não surgiu por acaso.
Estudos recentes comprovadamente mostram que o Brasil vive uma escalada de uso das redes digitais para manipulação eleitoral, para mexer com sua cabeça. Uma manipulação política, com o uso de robôs, contas coordenadas e campanhas de desinformação em larga escala, fazendas de mentiras. Nesse tipo de ambiente, senhoras e senhores, a fake news não precisa ser convincente, ela só precisa ser compartilhável. Ou seja, eu posso destruir essa sua reputação, colocar nas redes sociais e compartilhar. E aí que entra o papel da extrema-direita brasileira contemporânea, inspirada em outras extremas-direitas espalhadas pelo mundo. São estratégias internacionais. Essa ala política, ela entendeu algo simples. Não é preciso provar nada. Eu não preciso provar que você é ladrão. Eu só preciso insinuar. Não é preciso demonstrar. Basta repetir. E quando milhares de pessoas repetem ao mesmo tempo, a mentira ela ganha aparência de verdade. Nada melhor do que uma mentira bem vestida de verdade, né? Parece, mas não é. O problema é que isso cobra um preço alto à democracia. A nossa frágil e jovem democracia. A democracia depende de um mínimo de consenso sobre os fatos. Quando esse consenso ele desaparece, tudo vira disputa. Inclusive, senhoras e senhores, vira disputa aquilo que é real. A realidade ela passa a ser abstrata. E os sinais estão aí. Pesquisas recentes mostram que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro para 2026 já nasce extremamente polarizada. Era isso que a extrema-direita queria. Com empate técnico em cenários de segundo turno. Você se lembra da fila do osso? Você se lembra do povo passando fome? Você se lembra do preço dos combustíveis? Ou seja, quanto mais apertada a eleição, mais tende a ser o uso dessas estratégias, uma necessidade da extrema-direita. A justiça brasileira ela começa a reagir, e ainda bem que está reagindo cedo. E ela reage sob a pressão e críticas. A abertura de inquéritos por calúnia, difamação e disseminação de mentiras, de fake news, indica que há um esforço institucional para impor limites nessa disputa política. Mas o desafio ele vai muito além do judiciário, porque combater a fake news não é apenas punir quem fala, é reconstruir a importância da verdade. Pois é. E talvez seja esse o ponto mais incômodo dessa história toda que eu estou contando aqui para vocês nesse vídeo. A mentira, ela deixa de ser apenas um desvio de caráter. Deixa de ser apenas um desvio na política brasileira. Ela passou a ser um método, e um método criminoso usado cada vez mais em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil está sendo usado. Ele é usado em todos os lugares, inclusive na igreja que você frequenta, pela boca do pastor que você acha que está falando em nome de Deus. E quando a mentira ela vira um método, a democracia deixa de ser escolha e passa a ser um risco. Então, senhoras e senhores, não sei se vocês querem correr esse risco novamente. Será que o povo brasileiro ele aguenta mais 4 anos de fome, de miséria, de alta nos preços dos combustíveis, de ver o país, senhoras e senhores, ser vendido, ser dilacerado para potências estrangeiras? Será que o país aguenta ver a família Bolsonaro enriquecendo cada vez mais? Então, senhoras e senhores, eu estou aqui para falar com você. Presta atenção. A gente não pode correr o risco de ver a democracia ser golpeada novamente. Eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva, curta, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil hoje. Até o próximo vídeo.